Calote no Flamengo. Mengão pega a Inter no pulo e agora vai pagar. Bateu de frente com a CBF em reforço, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se você deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E sabe quem tá fazendo aniversário hoje, nação? Pois é, Elias, meus amigos, camisa 8 do Flamengo, marcou época no Flamengo, Copa do Brasil 2013, naquela época de vacas magras que o Flamengo passava. Ele tá completando hoje 40 anos de idade, cara, foi um dos caras, ídolo é muito forte dizer, mas um dos caras que eu mais gostava ali quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, e o Flamengo era uma pindaíba danada, estava iniciando esse processo de reestruturação financeira e, na minha opinião, ele honrou o manto sagrado, ele honrou enquanto ele esteve com a camisa do Flamengo. Gostava demais do futebol desse jogador. Parabéns, Elias, tamo junto. Ó, o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, deu-lhe o papo no vestiário do Flamengo em relação à vitória do Mengão para cima da equipe da LDU. Vale lembrar que ele que inicia a jogada do segundo gol do Flamengo, né? Passando ali por dois jogadores da LDU, cruzando a bola sobrada. Luiz Araújo mandou pro fundo do barbante. A Flá TV soltou esse vídeo aí dos bastidores da vitória no YouTube e ele falou o seguinte: o papel dentro de casa fizemos. A determinação que tem que ser sempre é essa. Nosso plano de jogo tem que ser esse. Seguimos trabalhando. Exatamente. O Flamengo teve uma aplicação tática sensacional dentro de campo, subindo as linhas de marcação, marcando alto o adversário. Foi algo maravilhoso de se ver nesse jogo do Flamengo contra a LDU. A ver qual será a postura do Flamengo nesse confronto de amanhã. Já é amanhã, tá? Domingo, 6h30 da tarde, no estádio do Maracanã. Flamengo emitiu um comunicado oficial e confirmou a informação que fiscais antidoping da CBF estiveram no CT Jorge Elal para fazer exames surpresas nos jogadores do Flamengo. E a nota do Flamengo é o seguinte: na tarde da última sexta-feira, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né, não CBF, a ABCD, esteve presente no CT Jorge Elal para a realização de exame antidoping surpresa. 5 atletas do elenco profissional do Flamengo foram selecionados e participaram normalmente do procedimento. Quem não deve não teme. Tá aí, ó, pega o potinho. Mijou, meu amigo. Problema nenhum. Tem alguma coisa? Não tem. É isso que o Gabigol, né, o senhor Gabriel Barbosa, por exemplo, era para ter feito naquele ano de 2023. Aí nada daquele problema todo ia ter acontecido. Mas enfim, tá lá no Cruzeiro, só citei aqui de exemplo. E ó, todo mundo fez, negativo, não tem problema nenhum. Pode voltar quantas vezes quiser, porque tá correndo muito esse Flamengo. Não, não é por causa disso não, é porque já tem um cronograma ali deles, eles vão no CT dos clubes para realizar esse tipo de teste, beleza? Vamos avançando. Danilo incorpora espírito de torcedor em jogo do Flamengo. Rapaz, tá viralizada nas redes sociais numa imagem do Danilo maravilhado com a festa que a torcida do Flamengo vinha fazendo no estádio do Maracanã, ele olhando as arquibancadas ali no aquecimento. O próprio Alexandro foi perguntado sobre isso na zona mista e ele conhece demais o Danilo, é o melhor amigo do Danilo, acredito eu, no futebol. Jogaram juntos no Porto, na Juventus, na Seleção Brasileira, no Santos, 4 clubes jogando juntos, tem uma amizade pra valer. Ele conhece demais o Danilo. Ele falou, cara, o Danilo é muito Flamengo, ele tá maravilhado de estar no Flamengo, e ó, a tendência para esse duelo diante da equipe do Botafogo é até que o Danilo seja titular, viu? Deve acontecer um rodízio aí na zaga do Flamengo. Quem sabe o Léo Pereira dá uma segurada para o Danilo jogar. Aliás, já tem até provável escalação
para trazer para vocês desse confronto que vai acontecer amanhã, que é importantíssimo e que o Flamengo precisa vencer para seguir almejando a primeira colocação, ainda mais que o Palmeiras vai ter um jogo difícil, entre aspas, aí contra o Red Bull Bragantino, na casa do Bragantino. Eu falo entre aspas porque geralmente o Palmeiras sempre ganha o Red Bull Bragantino, não sei se vocês já repararam isso. Contra o Flamengo vira o leão, contra o Palmeiras é um gatinho, mas enfim, vamos torcer para que eles vençam. O Los Angeles FC e o Clube América, tá, irão se enfrentar no estádio BMO em Los Angeles às 11h30 da noite do dia 31 de maio, sábado, nação. Quem vencer entra no grupo C do Mundial de Clubes com Flamengo, Chelsea e Esperance. Nós já sabíamos desse jogo, né, entre o Los Angeles Galaxy e a América do México, mas não tinha horário, não tinha lugar. Agora já tá tudo certo. Você, torcedor rubro-negro, pra quem você vai torcer? Vem o LA Galaxy ou vem o América do México? Eu tô torcendo pra esse time da MLS aí, porque eles jogam lá contra ninguém lá. Então, mas enfim, quem vier, veio também. O Flamengo tem que ir lá e fazer o seu papel, beleza? Zico projeta Flamengo de 81 no atual modelo do Mundial. Olha aí, e o Galinho falou. Tempo para trabalhar. Era um grupo altamente profissional, um grupo sério, de muito talento. Acho que a gente chegaria com o mesmo espírito lá nos Estados Unidos. A possibilidade da gente vencer os adversários era grande e chegar lá e disputar o título. Tudo bem, final é final, tudo pode acontecer, mas acho que aquele time estava totalmente pronto para disputar qualquer tipo de competição, falou o Zico, Galinho de Quintino. Cara, é o que eu sempre falo. Não fosse essa disparidade econômica do continente sul-americano para o continente europeu, entre outras questões mais, Vinícius Júnior estaria no Flamengo, Lucas Paquetá estaria no Flamengo, Júlio César, que já está aposentado, jamais sairia do Flamengo. Esses atletas permaneceriam no Flamengo, entre outros que tem por aí, que o Flamengo revela, Rodrigo Muniz, que está arrebentando lá no Fulham, né? Entre outros atletas, o próprio Wesley, que vai sair daqui a pouco, permaneceria no Flamengo, quem sabe. E talvez o Flamengo tivesse, né, poderio ofensivo, defensivo, de marcação também, para parar o time do Chelsea. Agora, o grande problema é que o dinheiro tá lá, o euro é 1-6, fosse 1-3, vou colocar 1-3, o Flamengo já ia pau a pau. Tenho certeza. Agora, 1-6, aí realmente a situação fica bem difícil, fica bem complicada. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos jogar. O que der, deu, né? Estão falando aí que parece que eles não vão entrar sério, né? O José Boto falou, porque tá em final de temporada, os caras queriam entrar de férias e de repente entra com um salto alto aí. O Central Córdoba não ganhou do Flamengo? Por que o Flamengo não pode? Que isso, Pedrão? O Flamengo é muito maior que o Central Córdoba. Eu sei, gente, eu sei, não tô aqui discutindo o tamanho. O Flamengo é maior que o Chelsea, o Flamengo é maior que a maioria dos clubes desse Mundial aí. Agora, a questão técnica, ela pesa demais. Se você pegar o orçamento do Chelsea e do Flamengo, por mais que a gente contrate muito, cara, é absurdamente superior. Agora, futebol é futebol, um jogo só, um plano feliz do Felipe Luiz, de repente, estratégia lá, Diego Simeone, ele vai lá e consegue, né, vencer o Chelsea. Enfim, entre outros rivais, né, só vencer o Chelsea. Depois tem mata pela frente, beleza? Ó, o Flamengo terá uma novidade no clássico diante da equipe do Botafogo no domingo, confronto pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Everton Araújo deve entrar no lugar do Gerson, pessoal, que está suspenso porque tomou um cartão vermelho na vitória do Flamengo em cima da equipe do Bahia. E aí, meus amigos, o provável time do Flamengo deve ser o seguinte: Agustín Rossi no gol, como eu falei para vocês sobre a defesa do Flamengo, a zaga do Flamengo, Léo Ortiz e Danilo. Léo Pereira deve ser preservado desse confronto, por mais que tenha um confronto tranquilo no meio da semana, diante da equipe do Botafogo da Paraíba, e aí o Flamengo deve segurar alguns jogadores, evidentemente, né? Já venceu por 1-0 fora de casa. Não é desprezar o Botafogo da Paraíba, mas você precisa traçar um plano, porque
porque no domingo, às 4 horas da tarde, já tem jogo contra o Palmeiras, né? Lá na casa dos caras. Então tem que estar ligado nessa situação. Wesley na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda. Mais à frente, dupla de volantes, Nico de la Cruz e Everton Araújo. De Arrascaeta de meia armador mais à frente. Caindo pela direita, Luiz Araújo. Caindo pela esquerda, Michael. E no ataque, Bruno Henrique. Não se surpreendam se o Pedro mais uma vez for colocado no banco de reservas, ou então até mesmo sair o Arrascaeta, entrar um outro jogador e aí bota o Pedro, porque o Felipe Luiz ele já está convicto que para jogar esse modelo de jogo de marcação-pressão, não dá para contar com os dois atletas no mesmo time. Lógico, o Pedro vai evoluir fisicamente, vai poder entregar mais fisicamente ali no jogo sem a bola, isso é evidente. Entretanto, o Pedro ainda não está 100% fisicamente, e mesmo quando ele estiver 100% fisicamente e o Flamengo conseguir apertar mais o adversário com o Pedro e Arrascaeta dentro do campo, o Felipe Luiz deixou bem claro que a intensidade da marcação-pressão do Pedro não vai ser jamais igual a do Bruno Henrique, em função das características do Pedro. É um jogador mais forte, mais lento, né? Mais lento, por mais que ele se esforce, ele não vai ter a velocidade de um Bruno Henrique. Isso é tudo Felipe Luiz, tá, gente? Não pode jogar os dois juntos? Pode, mas depende do modelo de jogo. Se você quer apertar o adversário lá em cima, igual o Flamengo fez contra a LDU, com os dois fica difícil. Agora, se você for jogar de outra forma, fazer uma marcação meia pressão, fazer um bloco médio, aquela coisa toda, aí já se encaixa melhor nessa situação. Porque se você marca a pressão e não é intenso lá, e fura esse primeiro bloqueio lá na frente, quebra tudo lá atrás. Passa pelo segundo do meio campo e bate na linha defensiva. Essa que é a grande questão, tá? Mas para mim, dá para jogar naturalmente Pedro e Arrascaeta juntos ali, adaptando algumas situações, beleza? Vamos lá, minha galera. Ó, eleição na CBF. Reinaldo Carneiro Bastos, de São Paulo, ele que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, busca apoio em outro bloco e federações que possuem um peso maior em relação aos clubes na hora da votação debatem nomes. Com dois grupos, eleição pode ter primeira disputa desde 1989. No momento, Reinaldo Carneiro Bastos e Samir Chaldi são os candidatos mais cotados, pessoal. Esse Reinaldo Carneiro Bastos, além dele ser presidente da Federação Paulista de Futebol, diz ele aí, né, já deu entrevistas falando isso, que é Flamengo, mas que foi bem cedinho lá para São Paulo, aquela coisa toda, e acabou virando o manda-chuva lá da Federação Paulista de Futebol. Não tem nada contra o cara morar em São Paulo, ser presidente da CBF. O mais importante é ter um presidente que vai ajudar, de fato, o futebol brasileiro. E, ó, o jornalista Paulo Vinícius Coelho publicou um artigo intitulado, abre aspas, "Por que Samir Chaldi é a pior escolha para o futuro do futebol brasileiro?", falando sobre o favorito a assumir a presidência da CBF após o afastamento do atual presidente Edinaldo Rodrigues. E ele fala: "Samir Chaldi é o futuro presidente da Federação de Futebol Roraima. Não é nem sequer o atual mandatário. Eleito em janeiro de 2025, assumirá o cargo em 2027, após 40 anos do mandato do seu pai, Zeca Chaldi. A Federação Roraima de Futebol nunca teve um clube nem na Série A, nem na Série B, tem apenas 10 clubes afiliados. No Brasil, há 778 inscritos. Nada contra a região norte, que precisa ser mais forte. Mas antes de ser presidente da CBF, é preciso ter experiência numa federação grande. PVC ainda destaca a possível presença de Flávio Sveiter como CEO na chapa de Samir Chaldi." E aí ele fala aqui que o Flávio Sveiter é sócio de uma empresa que intermedia contrato da Libra e aí teria conflitos de interesse. Olha, cara, pouco me importa se o rapaz é presidente lá da... porque ele é presidente... Ele não é nem presidente, ele vai ser presidente de uma federação pequena, lá em Roraima, nem é ainda, e já vai ser da CBF.
Mas o Ronaldo até outro dia, né? Assim, não tô a favor nem contra, não. Nem conheço o rapaz, então não vou tecer nenhum juízo de valor. Mas o Ronaldo, até outro dia, se colocou aí como possível mandatário. E aí eu vi a imprensa toda, não vou colocar o PVC nisso porque eu não vi, mas boa parte da imprensa apoiá-lo. E aí depois ele foi chorar porque eu não tive apoio. Parece que tem que ter apoio pelo menos de 3 federações para você concorrer. Aí todo mundo, sendo que o Ronaldo, ele é o Ronaldo, beleza? Pica, brabo. Ronaldo, mas para ser gestor, ele foi presidente de qual federação? Ele é presidente do Real, ele é o dono do Real Valladolid, e a torcida do Real Valladolid não gosta dele na Espanha não, viu? E ao que tudo indica, ele estava vindo aí para a presidência da CBF com o Marco Paulo Del Nero, com o Ricardo Teixeira, umas figuras que a gente já conhece. Aí da CBF antiga, né? Clube dos 13, né? Implosão dos Clube dos 13, com a ajuda do Ricardo Teixeira. Campeonato Brasileiro do Flamengo de 87, aquela zorra toda, né? Enfim, tem várias situações envolvendo esse pessoal aí. Canetada para dar título pro Palmeiras, né? Então, assim, aí eu não vi ninguém, havia um ou outro se posicionar contra. Mas, enfim, eu não conheço o Samir, não conheço o Reinaldo Carneiro, já vi algumas entrevistas, não conheço. Quem quiser que seja, dá um jeito aí, eu quero saber do meu Flamengo, que naturalmente acaba impactando no clube que está afiliado à confederação, beleza? Ó, pela primeira vez em 10 anos, o Flamengo terá presença em todos os setores do Maracanã em um clássico carioca. No jogo contra o Botafogo, a torcida rubro-negra também ocupará o setor sul. Uma operação especial da polícia foi montada para viabilizar a presença das 2 torcidas no mesmo setor, com 9.000 ingressos destinados aos rubro-negros. O que acontece? Flamengo e Vasco. Meu amigo, sul é só Fluminense, norte é só Flamengo e no meio é dividido. Flamengo e Fluminense, meio a meio. Sul só Fluminense, norte só Flamengo, no meio dividido. Flamengo e Botafogo, o sul inteiro é do Botafogo, entretanto, eles botam só 10% do Flamengo lá no Engenhão, então você só vai ter 10% aqui no Maracanã também. Só que aí fecha o setor sul inteiro para ficar isso aqui de botafoguense. Uma Kombi já bota lá. E o resto do estado tirando o setor sul é Flamengo. Pela primeira vez, finalmente, o BEP garantiu a segurança e o Flamengo vai poder abrir as vendas depois de 10 anos para os seus torcedores, para o setor sul, para um clássico de futebol no campeonato, no futebol carioca, não campeonato carioca, beleza? Pessoal, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, Alessandro Barcelos, do Internacional, BAP, do Flamengo, e Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, se reuniram na última sexta-feira, dia 16, para discutir medidas de fair play financeiro no futebol brasileiro. Durante o encontro, foi sugerido que clubes que não quitarem dívidas e negociações sejam impedidos de escalar jogadores contratados ou até mesmo com perda de pontos. A ideia é que a punição seja automática, sem a necessidade de longos processos. Todos os dirigentes apoiaram. O Corinthians foi citado como exemplo de clube que não tem cumprido com os pagamentos. Mas aí, ô senhor Internacional, vocês também não pagam o Flamengo, né? Vocês estão a favor aí da medida, mas você também não pagou o Flamengo. Já deve 2 parcelas, vai para a 3ª. Será que vai pagar agora? Vamos ver. Flamengo tem 5 jogadores convocados para o Ramon Menezes para a seleção sub-20 para amistoso no Egito em junho. Lucas Furtado, Iago, João Souza, Ryan Lucas e Matheus Gonçalves. Entretanto, segundo o jornalista Gabriel Orfo, o Flamengo pedirá a liberação de Matheus Gonçalves da seleção sub-20. É lógico. Eu não sei por que o Felipe Luiz não escala ele. Tem que liberar. É reforço no Flamengo, apesar do Felipe Luiz não escalar. Vai jogar amistoso enquanto tem que... tá de brincadeira. E é no meio do Mundial de Clubes ainda. Aí vai jogar amistoso, seleção não vai pro Mundial. Aí dá um revertério lá, né? Não tem jogador, aí... não, nem pensar. Pode trazendo.
Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, tamo junto, saudações negras.